Oi, pessoal, mais um Clipping Talks começando. Mas eu sou o André Fran. Quem já assistiu os outros Clipping Talks já viu que eu estou aqui trazendo pessoas interessantes que eu gosto e admiro para papos que sejam relevantes, mas também que tenham uma certa leveza, um interesse pop. Então eu falei com o Tanguy Bagdadi, falei com o Pablo Vilaça. Busca aí no YouTube, no canal do Clipping CACD, para procurar e dar uma olhada nesses papos que estão super interessantes. Hoje, de novo, eu trouxe uma pessoa que eu gosto e admiro muito, que para mim é referência em estudos do Oriente Médio, que já fez um curso sobre o tema que a gente vai conversar hoje, que é terrorismo. Eu estou falando da Monique Goldfeld. Eu falo Monique Goldfeld que o outro sobrenome é muito difícil, Monique. Eu sempre conheço você há anos, mas eu sempre evito me arriscar a falar. Sochachevsky. Monique Sochachevsky. A pronúncia não vai sair nunca certa, mas eu me esforço. Que é professora, pesquisadora, como eu falei, expert em Oriente Médio, já fez TED Talk, já fez vários cursos do tema e, para mim, é uma referência. Ela deu um curso sobre terrorismo. Eu tento trazer aqui temas que a gente abra um leque para explorar o mundo. E, por essa perspectiva do terrorismo, acho que é super interessante, é denso, mas, ao mesmo tempo, é uma baita oportunidade a gente falar de geopolítica, de mundo e de vários outros temas correlatos. Mas a primeira pergunta talvez seja mais difícil, Monique. Definição de terrorismo, dá para a gente definir, dá para a gente traçar uma origem histórica? Complicado, né? André, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. Eu estava pensando, são quase 11 anos de amizade, aí você várias vezes veio a brilhantar cursos meus na FGV, os seminários de Oriente Médio, é um prazer esse encontro. Sobre o terrorismo, é muito interessante, porque o terrorista de um é o freedom fighter do outro, né? O guerrilheiro da liberdade. Essa questão do conceito é muito complicado, é muito contestado. Mesmo a ONU não consegue chegar a um lugar comum, mesmo um país como os Estados Unidos tem dificuldade em definir. O Alex Schmidt, que é um dos grandes pesquisadores, né, da Universidade de St. Andrews, nos anos 80, ele distribuiu formulários para os estudiosos naquela época do terrorismo. Eles conseguiram, né, chegar a um conceito e reformularam, depois do 11 de setembro, quando o tema entrou na moda, digamos assim, né, com muitos mais, né, especialistas no mundo. A definição são 14 pontos. Né? Então, a gente normalmente fala que é violência randômica contra um alvo que não é necessariamente a vítima em si. Normalmente, você tem tem que ter uma agenda política, né, normalmente ideológica, e também tem uma questão de propaganda. Né? No começo do fenômeno do terrorismo, né, a ideia da propaganda by the deed, que aquela ação, né, mate um e assuste milhões. Né? Essa é uma das definições de um anônimo que muitas vezes a gente fala. Então, é bastante complicado por isso, né? Porque, inclusive, eu já fui enquadrada com muitas aspas, né, nesse conceito, porque vários acadêmicos do mundo, a gente assinou um abaixo-assinado criticando o governo turco, pela forma como o governo trata os curdos. E o governo curdo falou, os curdos são terroristas, logo quem apoia terrorista é terrorista também. Então, só para você ter uma ideia. Estou como uma terrorista em potencial aqui, além de tudo. Acho que me perdoe, né? Eu sou uma reles historiadora que ousou lidar com esse tema e ousou demonstrar alguma sensibilidade. Então, para a gente começar a ver, né, que o terrorista de um é o guerrilheiro da liberdade do outro, e é um conceito que é problemático desde o começo e é um conceito ligado à modernidade. Depois a gente pode falar sobre isso. Verdade. E eu ouvi essa expressão exatamente do Freedom Fighters quando eu fui lá no Kurdistão turco, exatamente. E aí eu tinha acabado de sair de Erbil, do Kurdistão iraquiano, ou do Kurdistão per se mesmo, ali onde eles têm uma identidade maior, onde tem uma estrutura maior e uma identificação maior. E aí eu vi os curdos e os soldados peshmerga, né, do soldado do Kurdistão, combatendo os terroristas do Estado Islâmico. E depois eu fui para a Turquia, né, saindo da área do Kurdistão. E aí a referência deles sobre os curdos era essa. Eles se tratavam como freedom fighters, na Turquia eles eram considerados terroristas. E esse ponto de vista, por mais que a definição seja difícil, uma raiz seja difícil, mas se a gente for analisar o terrorismo histórico, onde é que a gente começa a ver o terrorismo como a gente tem essa definição hoje, tendo seus primeiros sinais, digamos assim? Então, a gente tem atos, né, que podem ser entendidos como terroristas, sei lá, de zelotas, dos assassinos, em outros momentos da história, mas a gente está falando, sobretudo, de um fenômeno que ganha força e se desenvolve no mundo todo a partir do século XIX. Então, mais ou menos em 1860, 1870, a gente tem uma onda anárquica
depois uma onda nacionalista, depois da Primeira Guerra, depois nacionalista ou anticolonial, depois uma onda, a terceira onda seria da nova esquerda, nos anos 60 até os anos 90, e desde 1979 a gente viveria a onda religiosa. Então, obviamente, é arbitrário isso, mas organiza muito, né? Sobretudo porque a gente está falando de um fenômeno da modernidade e a tecnologia vai ter um papel importante, a passagem de conhecimento de uma onda para outra. Então, eu gosto muito de olhar a lente histórica e entender do 19 para cá. E é interessante como essa lente histórica e essas ondas, como você determinou, elas são também, elas tratam de períodos, né, ao longo do tempo, mas também de regiões, né? Você vai analisando como aquilo se desenvolveu em cada região específica, né? Eu acho interessante, como você falou, eu sou uma estudiosa do Oriente Médio, como o Oriente Médio é muito periférico. A gente vai falar do Oriente Médio propriamente dito na terceira e na quarta onda, né? Esse fenômeno começa sobretudo na Rússia, né? Enfim, a gente fala do Narodnaya Voli ali, que vai de fato assassinar um czar e vai ter um papel, né, muito importante até nas mudanças que a Rússia vai passar e vão levar à revolução russa. A gente tem um primeiro desenvolvimento na França, tem um filme chamado Les Anarchistes, que mostra um pouquinho isso, mesmo na Inglaterra, mesmo na Itália, quer dizer, a Itália recém, né, unificada, na Espanha. Então, é bem interessante quando a gente vai olhar para os registros históricos, né, dessa primeira onda, a gente está falando sobretudo do Ocidente, da tal da Europa, né, que para a gente parece que quando a Europa fala terrorista, parece que é um monte de barbudo do Oriente Médio. Já pensa quando, no na realidade, filme, né, do árabe caracterizado, estereotipado. Exatamente. Então, assim, a minha agenda, estudo de terrorismo não é exatamente o foco da minha agenda, mas quando eu lido com isso, eu quero exatamente brigar contra esse estereótipo, mostrando, olha, sim, quando a gente fala hoje em dia, é ligado a alguns grupos do mundo islâmico mais amplo, né? Mas muito cuidado, porque esse fenômeno ele começa no Ocidente e vai se propagar. Inclusive, a primeira onda tem impacto nos Estados Unidos, né? A criação do FBI, da mesma forma que vai ter a criação da Ucrânia, que vai ser a mãe da KGB na Rússia, isso deriva de esforços contra-terroristas ainda na primeira onda. Né? No caso dos Estados Unidos, eram os imigrantes com ideias anarquistas, tiveram atentados, inclusive em Wall Street. Imagina se alguém vai pensar nisso. A gente acha que é um fenômeno, né, do Oriente. E é curioso você falar isso, porque era exatamente nesse ponto que eu queria entrar, mas trazendo até para o mais recente mesmo, até porque eu tive a oportunidade com essas viagens que eu fiz, com as séries, para investigar assuntos que às vezes estão fora do olhar principal do Ocidente ou do Brasil, até por conta das relações que nós temos, então a influência que a gente recebe também é muito mais de Estados Unidos ou de Europa, né? E eu me lembro de ir na Rússia, a região do Cáucaso russo, e visitar Beslan, na Ossétia do Norte, e talvez um dos casos assim de atentado, de ataque terrorista dos mais assustadores, né? De crianças e crianças mantidas refém, e depois um fim trágico, com morte de várias delas, que era ali do terrorismo ali daquela região, que era super presente, que marcou a história que até hoje define a relação de Moscou com as repúblicas separatistas, com o Cáucaso, e não tem nada de árabe ali naquela história. É recente, é de outra região, é terrorismo, e é isso que você falou, né? Não tem nada a ver com aquele terrorismo que as pessoas, principalmente aqui no Brasil ou no Ocidente, veem primeiramente, né? Então, o terrorismo russo, eu fiquei pensando na Svetlana Alexievich, essa escritora russa maravilhosa. Não é russa, né? Ela é meio ucraniana, meio belorrussa, que ganhou o Nobel em 2015. No livro dela, O Fim do Homem Soviético, ela tem também foi um aha moment, que ela fala, a gente cresceu ela cresceu na União Soviética ouvindo falar de quase que um terrorismo idealizado de que era do Narodnaya Volia, que teve um papel importante na derrocada, né, dos czares e ascensão, né, da União Soviética, de uma narrativa que era muito forte. Por outro lado, quando você vai ter atentados, sobretudo ligados aos chechenos, né, enfim, que vão fazer, por vezes, atentados em Moscou, em balé de Moscou, em metrô de Moscou, é uma outra narrativa. Ela falava que ela conta, né, quer dizer, nesse livro, que ela trabalha muito com história oral, ela é jornalista de formação maravilhosa, com recortes, né, de entrevistas, e ela fala um pouco sobre isso, quer dizer, o que é esse cinza. A gente normalmente pensa muito em preto e branco. Então, o caso russo específico, por isso, né, no passado, teve um papel importante numa narrativa revolucionária, e com o fim da União Soviética, com a
Federação Russa, né, com Putin e tudo mais, esse terrorismo, né, nefasto, mas é um terrorismo ligado, sim, a narrativas islamistas. Essa é uma das razões pelas quais o Putin está na Síria, essa é uma das razões pelas quais o Putin está de olho, né, no Oriente Médio. Então, sim, tem a ver, né, com a gente tem fugido dos estereótipos, né? Eu lembro que vocês foram, né, no Cáucaso. Eu fui no Cáucaso do Sul, né? Eu nunca fui no Cáucaso do Norte, né, que aí faz parte da Rússia, mas você tem justamente lutas históricas, né, dos chechenos, sobretudo, e que sim fazem uso de táticas terroristas. Terrorismo é a arma dos fracos, né, Fran? É quem não tem exército formal, é quem não tem, né, exatamente, assuste milhões, quer dizer, você manda uma mensagem e você tenta chamar a atenção para uma causa. Então, quando se tem uma invasão a um balé, Bolshoi, a um metrô, um atentado, né, a vítima em si, às vezes a vítima é simbólica, mas na realidade conta, né, quer dizer, você não tem a mídia cobrindo o seu caso, você não tem forças militares oficiais, é essa arma. Então, isso também aparece na Rússia, como você viu lá, né? E eu me lembro também de estar num aeroporto, acho que no próprio Domodedovo, que teve um atentado, né, que chamavam até das viúvas negras, né, as Black Widows, que faziam atentado. E era muito recente, né? Eu tive lá pela primeira vez, quando a gente passou por essa situação e quando a gente foi lá a Beslan, que a gente está falando agora. Isso é 2000 sei lá, 2012, por aí, ou seja, algo bem recente. Então, é aquilo que a gente está falando, né? A referência de terrorismo, por exemplo, para um russo, ou até alguém do leste europeu mesmo, com outra raiz histórica, é totalmente do imaginário de um brasileiro quando ouve falar em terrorismo, né? Que aí vem muito mais de uma influência da produção de entretenimento dos Estados Unidos, ou quiçá uma referência europeia mais próxima daqui, né? Eu acho engraçado quando se fala que o Brasil é o Ocidente, Fran. Eu acho que assim, a gente é mais complexo do que isso, né? A gente sim, né, foi colônia de Portugal, tem várias fortes influências, né, ocidentais, mas a gente tem crescentes, né, conexões com o Oriente. Eu acho que os streamings agora está mudando, eu acho que está matizando um pouco esses estereótipos, né? E nós acadêmicos, vocês jornalistas, a gente está tendo um papel importante nesse sentido, embora, né, ainda tenha muito trabalho a se fazer. Até porque a influência cultural, né, que sempre foi muito forte, e principalmente dos Estados Unidos, vem mudando também, né? A gente vê isso pelos filmes, né, e séries. Os inimigos já foram... O inimigo do Rocky Balboa era o russo, né? E depois, em determinado momento, os inimigos que sequestravam as pessoas e tinha que o herói ir lá salvar eram os árabes. Aí depois mudaram, tem filme que são os coreanos do norte, chineses, né? Porque é interessante ter esse inimigo chinês também. Voltando ao terrorismo, mas agora pegando ali mesmo o Oriente Médio, que é a sua especialidade, mesmo ali dentro, há uma série de interpretações equivocadas e presunções erradas sobre como se dá as diferenças e tal. É como o termo xiita, né, virou uma referência quase cultural aqui no Brasil. Deixa de ser xiita. Me lembro que eu ouvi os mais velhos então falando isso. Já tem isso, aí é xiita, né? Quando você pega a radical. Quando, se você for comparar, né, o xiita e o sunita, e o wahhabismo, e de qual a vertente do Islã que é interpretada nos países mais radicais, na Arábia Saudita, tem uma diferença. Tem também essa diferença dentro do terrorismo religioso islâmico, Monique? Não, na realidade, só para a gente voltar para o Oriente Médio, quando a gente fala em terrorismo, para olhar para o Oriente Médio, tem um parêntese que é um pouco incômodo e que aí acho muito interessante pela terminologia, porque quando você tem a saída, uma das razões pelas quais forçaram um pouco mais a saída dos britânicos na Palestina foi um atentado contra o hotel King David, né? Por parte, inclusive, não são todos, né? De grupos de judeus ali na Palestina. Em Israel se chama isso de underground, né? Então era uma resistência. Menachem Begin fez parte desse grupo. Então essa a gente pode olhar um pouco na lógica anticolonial, né? Que sobretudo a Irlanda é o grande caso, né? A gente falou dos anarquistas na primeira onda, que a Rússia é o grande caso. Na onda anticolonial, a Irlanda é o grande caso, mas a gente pode colocar grupos ali de judeus na Palestina, né? O grupo Lehi e tudo mais, um parêntese. A terceira onda, que é a onda da nova esquerda, a gente tem a OLP. A nova esquerda é um período que a gente tem grupos do mundo todo que vão ter brigadas vermelhas, exército vermelho, né, que é o Baader-Meinhof na Alemanha, que o nome em alemão originalmente tinha vermelho. Então, grupos que tinham narrativas ali pós, né, maio de 68, né, enfim, de
com uma agenda... Khmer Rouge, quer dizer, você vai ter uma agenda ampla. A América Latina tem um papel importante nessa onda, depois a gente pode falar sobre isso, né? A Eliane e o Marighella, com o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, mas a grande referência é a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, e alguns grupos derivados, né? Tem aquele filme 7 Dias em Entebbe, né, que é do diretor José Padilha, ele mostra um pouco até a junção, né, porque é a Frente pela Libertação da Palestina e o grupo Baader-Meinhof que sequestram um avião. O que eu quero dizer aí, só para a gente chegar nessa questão, é que são grupos seculares, né? A OLP não tem uma narrativa religiosa, ela tem uma narrativa secular. E isso era um marco muito importante. A partir de 79, né, que é o histórico, que a gente tem grupos, né, tanto xiitas quanto sunitas, usando táticas terroristas, vão ser muito variadas, né? Por um lado, é um pouco tabu falar sobre isso, né? Que o arabismo da Arábia Saudita vai se juntar, né? Você tem um histórico ali, né? Quer dizer, por exemplo, a Al-Qaeda, ela vai beber muito justamente de egípcios desiludidos, né? Muitos que eram até originalmente da Irmandade Muçulmana, desiludidos com o governo, que vão se tornar voluntários no Afeganistão, aquela luta que vai atrair muçulmanos do mundo todo contra a invasão soviética no Afeganistão para expulsar os pagãos, né? E aí você vai ter a narrativa da Al-Qaeda, e que depois vai se desdobrar no Estado Islâmico, que é uma narrativa sunita, né? E que vai usar atentados terroristas, atentados suicidas, né? Vai usar tecnologia que a gente chama de weaponization of everyday life, né? Você faz de coisas como aviões, né? Caminhões, armas, né? E com o impacto que a gente viu no 11 de setembro. No ramo xiita, tem um livro maravilhoso do Bob Baer, que foi um cara da CIA que originou aquele filme Syriana, que foi um filme que ganhou o Nobel no Oscar. O Bob Baer tem um livro chamado The Evil We Know, sobre o Irã, e ele mostra um pouco como, a partir da Revolução Iraniana, de 79, né, como o Irã vai se organizar na região, né, quer dizer, um país que está um pouco alienado e está buscando aliados, né, vai ajudar a criar o Hezbollah em 83, tem um atentado, que é um marco. O começo dos atentados suicidas começam com os xiitas, né, em 83, contra mariners norte-americanos e franceses no Líbano. Mas depois quem vai usar esse tipo de tática são sunitas, sobretudo. O que o Bob Baer mostra é que o Irã, especificamente, não sei se é uma coisa xiita, isso tem a ver com uma lógica, e por isso que os israelenses têm tanto temor do Irã. Uma civilização antiga, sofisticada, muito secreta. Até hoje não se sabe exatamente quem estava dirigindo o tal do caminhão que explodiu. O Bob Baer fala isso, né? Tipo, tememos o Irã, sobretudo por isso. Então, estou fazendo esse histórico para mostrar que são narrativas muitas vezes mais conscientes, quer dizer, a arma dos fracos. Né? Em determinado momento, eles param de usar, vão usar, né, o que aparentemente, tudo a gente tem que colocar com muito cuidado, né? O que vai ser o uso de táticas terroristas ligadas, né, ao crescente xiita, ao Irã, né, o que foi a AMI aqui na Argentina, tem a ver com esses interesses, né, mais pontuais e estratégicos. Né? No caso dos sunitas, talvez menos estratégicos, às vezes até contraproducentes, quando a gente olha a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Exatamente, e aí eu já ia jogar para isso. Acho que não tem como a gente fazer esse papo e não citar, né, o Estado Islâmico, ou o ISIS, ou o Daesh. Como é que a gente explica, Monique, aí o desafio, em pouco tempo, porque a gente, né, tem tempo reduzido aqui, infelizmente não temos 4 horas de papo que seria necessário, para mostrar essas redes recentes que vêm à cabeça das pessoas, Al-Qaeda e ISIS. E como é que isso se relaciona com a guerra da Síria, e Rússia, e Irã, e proxy war nas 2 regiões, e a aliança dos Estados Unidos, que em um lugar ele é contra a Al-Qaeda, mas do outro ele está do mesmo lado que a Al-Qaeda, contra... Enfim, tenta explicar essa coxa de retalhos aí com base, com a raiz do terrorismo. Na minha última aula do curso Terrorismo através da História, que foi um curso... Na realidade, são parênteses, né? Por que eu comecei a me debruçar sobre esse tema? Eu sou uma estudiosa do Oriente Médio, eu sou uma estudiosa do Império Otomano. Na realidade, quando eu te convidei a primeira vez para dar uma aula para mim, eu estava morando na Turquia, fazendo campo, né? Eu estudei na Bilkent University em Ankara, né? Fiquei estudando história otomana lá e ia para os arquivos em Istambul, fiquei, né, 6 meses. Então, eu sou uma estudiosa do Oriente Médio, do Império Otomano, das relações do Brasil com o Oriente Médio. E quando eu fui lecionar durante 3 anos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, né? Eu fui professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares, eu fiquei pensando o que eu posso ter de adesão, de ponto em comum com alguém que estuda Oriente Médio com ciências militares. Então, foram 2 temas que eu acabei desenvolvendo, a questão dos refugiados, né? Naquela época estava no ápice
Vocês também fizeram programas muito bonitos até, tem um programa que todo mundo chora, né, ali na Grécia, né, com os refugiados sírios que atravessavam a Turquia e chegavam na Grécia. Então, fui trabalhar com refugiados e fui trabalhar com o fenômeno do terrorismo e, de certa forma, com uma postura bastante de, já que eu sou acadêmica falando com militares brasileiros, eu tenho que mostrar que é um conceito que não tem uma definição só. Imagina, os oficiais ficavam loucos, né? Professora, qual é a definição? Eu falei, amigo, não tem. Né? E o oficial de alto nível do Exército Brasileiro tem que saber que não tem uma definição, que tem que entender, que tem que tomar muito cuidado com esse conceito, seja no Brasil, seja muitos deles atuando como observadores militares, né? Enfim, no Sudão do Sul, no Marrocos, no Saara Ocidental, né, e tudo mais. E agora, depois que eu saí da ECM em 2017, eu converti num curso de 4 encontros, que eu já ministrei na Casa do Saber e tenho ministrado do GEPOM. Dito isso, eu tenho esse desafio numa aula de falar, né, dessa questão. Qual é a minha estratégia? Eu sou historiadora, André, então eu preciso mostrar primeiro o que é Islã político. Então, no mundo do Islã, né, durante muito tempo, você teve o último império, né, muçulmano, foi o Império Otomano, que existiu até 1924, e de 1517 até 1924, o Império Otomano, na realidade, deixa de existir, 22, 23, nasce a República da Turquia. Quando nasce a República da Turquia, Atatürk abole o califado. Deixa de existir essa figura, essa entidade que seria quase que um papado, digamos assim, né? Um líder que representa uma comunidade dos fiéis, sobretudo para o mundo sunita. Então, você tem diversos debates desde 1924, o que pode ocupar esse espaço? Uma resposta é a Irmandade Muçulmana, que nasce no Egito, em 1928. Acabou de sair um livro maravilhoso do Danilo Porfírio, meu colega no IDP, sobre a Irmandade Muçulmana, super recomendo. Complexa beça para entender Egito, é importante. Uma outra resposta é a Organização da Cooperação Islâmica, que nasce em 1969, 2 anos depois da Guerra dos 6 Dias. Então, todos os países que têm pelo menos 10% da população muçulmana, é a segunda maior organização internacional. Tem que ter uma narrativa islâmica, a UMA, mas também tem que ser reconhecido pela ONU. Então, é barato, porque para você falar de Islã hoje, você tem que entender de que é a República Islâmica do Irã, André. Não existe na história do Islã república, né? Então, essa é uma resposta. A outra resposta é justamente o que vai derivar na Al-Qaeda e no Estado Islâmico. Os dois têm narrativas de califado. Precisamos de ter, né, uma representação superior. Eles vão derivar um pouco por isso, né, por um sentimento que durante muito tempo, né, o Império Otomano, o mundo muçulmano foi grandioso. Até a invasão de Napoleão, a gente pode falar de, né, enfim, pau a pau com o Ocidente. Depois você tem o que é esse sentimento de decadência, o que é esse sentimento de lidar com o Ocidente, né, que por um lado é uma potência, aprender um pouco com a tecnologia, com a ciência, mas manter o ethos. Tem umas vezes que eles vão olhar para o Japão. O Japão fez Revolução Meiji, se modernizou, mas deu porrada nos russos em 1905. Isso é um drama que começa ainda no século XIX e adentra o século XX. Depois a gente tem a Guerra dos 6 Dias, é um marco importante, porque até a Guerra dos 6 Dias, a narrativa para o mundo muçulmano, mundo árabe, sobretudo, era secular, né? O Nasser, ele não era religioso, o Nasser era super secular, só que aí foi uma humilhação tão grande, e muitos falam, o Islã é a resposta. Então vai começar a ter uma radicalização. A figura do Said Qutb, que é, né, um ex-integrante da Irmandade Muçulmana que se radicaliza e vai publicar textos, né, enfim, falando que o Islã é incompatível com a modernidade, isso tudo vai estar borbulhando, aí chega ao Afeganistão, como a gente já falou. Então, a Al-Qaeda ela nasce um pouco dos árabes afegãos, com a liderança, né, do Bin Laden, e aí tem uma narrativa de um califado, mas só que era assim, vamos ter um califado, uma terra dos muçulmanos, um dia, quem sabe, talvez, em algum lugar, o grande inimigo são os Estados Unidos, e já começam a usar tecnologia, mas era horrível, aquelas entrevistas, aqueles vídeos do Bin Laden de 6 horas, que ninguém ouvia, mas já é um marco, mas tem essa narrativa do califado e tudo mais. Em determinado momento, vai ter um racha. O Estado Islâmico ele é uma radicalização da Al-Qaeda. E aí vai ser muito mais eficiente, né, para o mal, a gente pode falar, nessa narrativa do califado. E aí sim eu acho que é correto falar Estado Islâmico, que eu já vou explicar. Porque o que para a Al-Qaeda era um dia, quem sabe, talvez, um lugar etéreo, eles vão se apropriando, né, se metendo ali no Iraque e depois na guerra na Síria, eles vão ocupar um território. Nunca antes na história do terrorismo, a gente teve lugares do Líbano que a OLP dominava, mas você nunca teve um Estado nascendo a partir de táticas terroristas. Então, aquele vídeo inicial do chileno, né, do
apagando a fronteira, não existe Iraque, não existe Síria, é o Daula al-Islamia, é um Estado islâmico, é simbólico, porque eles ocuparam o território, eles tinham muitos recursos, eles tinham recursos de petróleo, eles tinham recursos de antiguidades que eram vendidas em antiquários na Europa, recursos que países europeus pagavam de sequestros de humanitários e jornalistas, né? A Loretta Napoleoni, depois eu dou a dica, é a grande autora que fala sobre isso, e coleta de impostos, André. Eles coletavam impostos, por isso eu acho que sim é possível falar, com aspas, né, Estado Islâmico, porque é uma narrativa islâmica, e o al-Baghdadi vai usar o termo califa. Então, assim, fiz uma longa viagem, tentei aí... Ótimo. E na prática, assim, eu tive ali, né, quando a gente estava fazendo o Kurdistão iraquiano, a gente esteve muito próximo a Mossul, quando estava em Dohuk, e ali, Mossul, e as pessoas tinham aquela coisa, era uma das capitais do Estado Islâmico no Iraque, Raqqa, na Síria, era outra capital. Então, primeiro já tem aí, né, confirmando isso que você está falando, né, de que era uma coisa que no próprio nome, né, ISIS, Islamic State of Iraq em Síria, e ISIL, muitas vezes, né, que referência ao Levante. Então, já tem ali, como você falou, né, uma referência a uma região, né, já tem um objetivo territorial ali na própria concepção desse grupo terrorista. E muitas pessoas pensavam Mossul e perguntavam para a gente, pô, mas Mossul, capital do Estado Islâmico, imaginava aquela coisa, né, um descampado, com tendas no meio da terra. Gente, Mossul, uma das maiores cidades do Iraque, com sistema bancário, com rodovia, com delegacia de polícia, hospital, e tudo isso controlado pelo Estado Islâmico, né? Que agora eu posso falar com mais tranquilidade, porque a minha professora disse que está ok. Mas é isso, né? Era um objetivo disso, de construir um Estado, de construir um califado. É um pouco, a gente chama uma organização híbrida, porque, por um lado, eles seguraram o território durante muito tempo, e é importante isso que você falou de Mossul, porque, na realidade, por conta do que aconteceu a partir da invasão iraquiana dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, né, os sunitas ficaram alijados, então você tem muitos militares, você tem muitas pessoas do Iraque com conhecimento, inclusive com recursos e treinamentos nos Estados Unidos, que vão se aliar ao Estado Islâmico. Então, quando as grandes vitórias militares deles no começo, não é do nada, né? É um pouco efeito colateral, né? Quer dizer, eles saem da órbita com armamentos americanos, né? Em grande medida. A outra coisa que eu falei que é híbrida, que por um lado eles seguram esse território, isso é inovador na história do terrorismo, de fato, né? Por conta dos curdos, por conta da coalizão, isso deixou, né, praticamente de existir. Eles têm grupos que declaram lealdade, então eu estava lendo a melhor fonte sobre terrorismo, na minha opinião, que é do Sulfan Center, né? Você tem derivações, Estado Islâmico do norte da África, do centro da África, então Al-Shabaab declara lealdade, Boko Haram declara lealdade, então tem grupos terroristas com uma narrativa parecida que declaram lealdade. Por outro lado, você tem células, por vezes eram células da Al-Qaeda, como é o caso de atentados que aconteceram na França, né? O Charlie Hebdo e outros, né? Enfim, que declaram lealdade ao Estado Islâmico, além dos lobos solitários, que não são exatamente solitários, porque você tem toda uma engrenagem tecnológica. A novidade do Estado Islâmico é que não são mais discursos de 6 horas do Bin Laden que todo mundo dorme, né? Eles vão ter uma revista, eles vão ter aquelas filmagens horrorosas, né? Mas que eram muito efetivas de decapitar e de tudo mais. Então, eles vão usar uma linguagem, inclusive vão usar muito eficientemente as redes sociais para captar novos ativistas, muitas vezes europeus, que não tem nada a ver, que não tem passado muçulmano e que vão se converter. Tem um livro chamado Na Pele de uma Jihadista, que é uma jornalista francesa que usa um pseudônimo, a Anne Erel, que ela finge que ela é uma jovem francesa e tal. E aí é interessante, porque os guerrilheiros do Estado Islâmico estavam com arma durante o dia e à noite é uma frente de batalha também. Então, lá nas redes sociais, falando quando é que você vai fazer a hijra? Usa o termo islâmico. Quando é que você, né? Hijra é a ida de Muhammad de Meca para Medina. Quando é que você vai vir do Ocidente para cá? Normalmente a rota é Istambul e atravessa a fronteira, que era totalmente porosa entre Turquia e Síria. Né? É complexo, mas é fascinante esse tema. Né? Por fim, o nosso papo, eu adoro quando a gente tem esses papos, porque é uma chuva de referências, né? E eu, como jornalista, sou viciado em referência, você como historiadora também, né? A gente pega e já fica anotando ali o nome do livro, o nome da autora, eu já estou aqui cheio de anotações. E aí eu deixo essa parte final para a gente trazer umas referências
pode ser de livro, você já citou algumas aqui, mas tenta buscar outra, de repente, de série ou de filme. Eu separei uma que eu acho super emblemática, muito forte, não sei se você já viu, que é a série Califado, que tem na Netflix, que é uma produção sueca, e que é muito interessante esse aspecto do terrorista, e você falou disso também aqui na nossa conversa. Por que não aborda aquele lado mais comum da gente ver em outras séries que tratam de terrorismo en passant, ou que são focadas no terrorismo, como Homeland e tantas outras, mas porque o Califado aborda a questão do recrutamento de europeus, no caso de adolescentes da Suécia, para o Estado Islâmico. E toda essa dinâmica nas redes sociais, e como é que a desigualdade ataca muito nisso, e a falta de representatividade, e aquele povo que está marginalizado, que acaba caindo e cedendo a um discurso que puxa nesse sentido, que acaba levando para um terrorismo, e até a relação de pais e filhos, né, e de imigrantes, e de como os imigrantes são tratados nas regiões para onde eles vão, né, saindo muitas vezes do mundo árabe para a Europa. Então, eu acho super rica, eu acho que tem várias nuances, ela é forte, é pesada, mas, ao mesmo tempo, porque é uma realidade muito forte. Né? Então, eu trago essa referência. Não sei se você já viu, mas fica aí a dica também. Eu não vi por uma razão, André, porque quando ela estreou, era o começo da pandemia, e aí a gente estava naquela coisa, né, esse trade-off de saúde mental, e eu já estava acompanhando a outra série, por questões de trabalho, que eu recomendo, que é Falda. Por que eu recomendo? Né? Primeiro porque a gente olha o conflito israelo-palestino, não tem como assistir Falda, embora tenha sido escrito por dois homens israelenses, então tem, né, um viés. O subtítulo em português era Os Dois Lados do Conflito. O objetivo deles é mostrar os dois lados, né? E aí você tem na primeira e na terceira temporada o Hamas como inimigo, né? Que é um grupo entendido como terrorista, é mais do que isso, né? Nasce da Irmandade Muçulmana, tem trabalhos sociais, um braço político, mas tem sim um braço que vai fazer atentados entendidos como terroristas. E a segunda temporada tem o Estado Islâmico. Eu tinha achado uma viagem a segunda temporada, achei, ficaram famosos, foram para a Netflix, perderam a mão, jogaram para a plateia, mas eu tive a oportunidade de conhecer um dos ex-chefes do Shin Bet, muito maneiro, né? Casado com uma brasileira, que foi consultor da segunda temporada e falou, sim, teve Estado Islâmico, e eu fui consultor dessa série. Então, Falda é dura, não recomendo fazer aquela maratona, porque é muito dura, e sobretudo porque é baseado em fatos reais. Então, assim, tem cenas muito, muito duras, né? Embora, obviamente, seja uma ficção. Então, a principal dica que eu dou, não tem como entender a complexidade. Eu duvido que alguém termine as 3 temporadas de Falda batendo no peito e falando verdades absolutas. Vai ver que é duro pra caramba, né? É horrível esse conflito. A outra que eu tinha notado, que eu já tinha falado, esse filme 7 Dias em Entebbe, é um olhar brasileiro, ele bota uma dança no meio do Batsheva, que perde um pouco o sentido, mas é a história do grande herói, que é o irmão do Bibi Netanyahu, né? O Yoni Netanyahu, ele mostra um pouco também o que foi, né? o sequestro de um avião com israelenses e judeus da Air France, que foi levado para Entebbe, né? E aí, por um lado, você vai ter esses dois grupos que eu falei, né, Frente pela Libertação da Palestina e o Baader-Meinhof, mas você tem um contra-terrorismo. Então, é bem interessante, né, apesar de, obviamente, né, e achei ousado, né, o cara foi marrento de lidar com um tema muito famoso no Oriente Médio. E a última dica é o TED Talk, os livros da Loretta Napoleoni. Ela é uma italiana e ela conta, né, cara, eu era economista, estava servindo em Londres, aí nos anos 90, brigadas vermelhas italianas decidiram falar com a imprensa, coisa que eles nunca fizeram, e aí eu recebi uma ligação de que eu tinha tido uma amiga de infância que queria falar comigo, e eu fiquei perguntando por que ela nunca tentou me cooptar. E é uma barato que ela começa falando por que não cooptaram ela? Ela tem muita opinião, ela é muito questionadora, né? E aí, a partir desse contato, ela vai estudar a economia do terrorismo. E isso é muito importante, André, o submundo. Então, aí ela tem um livro, Economia Bandida, ela tem o livro Fênix Islamista, sobre o Estado Islâmico, está datado, tá? Ela achava que o Estado Islâmico ia... Né? Esse é o problema, né? que ia para frente. E ela tem um livro que eu recomendo muito, que se chama Mercadores de Homens, né? Que mostra as rotas dos refugiados e mostra exatamente o que eu falei, de que, né, para cada degolado que teve britânico ou norte-americano, que era um statement, né, uma declaração do Estado Islâmico, você tem um número gigantesco de jornalistas e trabalhadores humanitários alemães, espanhóis, não sei exatamente que países da Europa, que os governos pagaram milhões
de resgate. Então, é um dilema isso. Né? Então, as minhas dicas, aí, os livros da Loretta Napoleoni, que são acessíveis, fáceis de ler. Tem algum, né? Ela não é historiadora, ela é economista que fez doutorado em estudos de terrorismo, então eu tenho um problema com as fontes. Algumas coisas eu fico, de onde ela tirou isso? Mas é uma leitura que, a partir dela, dá para levantar voo. E minha última dica, André Fran, quem trabalha com estudos de terrorismo no Brasil de uma maneira absolutamente profissional, linda, super incrível, é a PUC Minas. Né? O Jorge Lasmar, Arash Messingo, o Guilherme Damasceno, o Christian, acho que é Carvalho, sobre o nome do Christian. Você tem o Dani Zahreddin, que é de família drusa. A gente tem uma galera brasileira, né? O Lasmar foi orientando do Barry Buzan. Esse pessoal publica lá fora. A Arash me teve comigo até no Globo News Internacional com o nosso amigo Guga Chakra. Ela é a maior especialista em Hamas. Foi para Gaza. Então, assim, temos muitas pessoas no Brasil, no caso da Arash, ela é indiana, fazendo o trabalho de ponta. Eu sou uma formiguinha aí que estou aprendendo com eles. Gente, Monique, muito obrigado. Papo delicioso. A gente, você sabe, né? Deixar a gente fica aqui horas e horas, mas é para o Clipping Talks. Então, se você gostou, busca as referências. A gente listou aqui as referências ao longo do papo. Você já viu, anota aí no caderninho, vai buscar. E incrível, muito bom beber dessa fonte de informação. É sempre um prazer. Fiquem ligados aí nos próximos Clipping Talks, que vem mais. Vamos tentar manter o nível. É difícil, mas vamos buscar manter esse nível anual. Obrigado, Monique. Beijão. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo. Eu sou professora da pós-graduação em Estudos Diplomáticos da Clipping. Estou animada também. Vamos brincar. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Valeu.